Jorge, poderia falar para gente o que significa o maná? Poderia pedir ao Jorge no programa de hoje para ele falar sobre o que era o maná? O Isso. maná. Eu sei que daria uma palestra, né? Mas Não, resumir. Ah, não, então tá bom. não. O maná é um fenômeno bastante interessante que acontece com o povo de Israel quando está no deserto. Eles saem do Egito, não é? Na direção da Palestina e caminham pelo deserto. Nem todas as vezes eles encontram comida farta, porque o deserto realmente é um local mais inóspito, é um local mais difícil. E tinha vezes que eles chegavam em locais, tinha comida em abundância para todos, mas tinha vezes que chegavam num local e não tinha comida para todo mundo. Então, tem dois incidentes muito significativos. Um é o das codornizes, que, se não me engano, é no capítulo 16, as codornizes, que elas veem as codornas, eles correm, elas não voam e eles pegam e se alimentam delas. E um segundo fenômeno muito interessante é o maná. O que é o maná? O maná foi o seguinte: chegaram no local, não tinha comida nenhuma. Aí Moisés foi conversar com Deus. Senhor, e agora? O pessoal disse que está vindo para o deserto para morrer de fome, que antes tivesse ficado no Egito, que eles eram escravos, mas tinham que comer. Aqui eles estão no deserto, mas não vão morrer de fome. O que pode se fazer? E Deus disse a Moisés, né? Isso aí no diálogo que está lá no texto. Bom, então amanhã eu vou mandar uma comida para vocês. E aí, no dia seguinte, quando eles acordam, o campo está coberto com um floco esbranquiçado que eles recolhem de cima da areia e comem aquilo. É doce, como se fosse um algodão doce. É um negócio mais ou menos assim, um flocozinho. E aí eles recolhiam aquele alimento e comiam. No dia seguinte, estava de novo tudo coberto, aí eles recolhiam. Então, o maná seria o alimento que caiu do céu, digamos assim, né? Seria essa propriedade que, sei lá, espiritualmente teria caído e alimentado o povo de Israel. E aí eles passam durante um tempo se alimentando do maná, depois eles seguem e vão embora. Então, a história do maná é essa. Mas provavelmente a sua pergunta é o que era o maná no sentido mais técnico da coisa. Nós temos uma obra que não é espírita, de um pesquisador, o nome da obra é E a Bíblia Tinha Razão. É fácil de achar, é um best-seller. É um livro grosso. E a Bíblia Tinha Razão. Que é um historiador, um pesquisador, na verdade, que visita determinados sítios arqueológicos, encontrando comprovações científicas, históricas da Bíblia e fazendo algumas confirmações de determinados pontos que a história do Velho e do Novo Testamento possui. Muito mais do Velho. E essa parte do maná está lá, dentro dessa obra. O que esse pesquisador fala sobre o maná? Ele diz que existe uma planta, e essa planta existe até hoje, chama-se tamargueira. 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 É uma plantinha despretensiosa que existe no deserto, que ela dá uma espécie de um fruto. E esse fruto, quando abre, cria uma espécie de um floco. E esse floco voa da planta e cai no chão. Esse floco, segundo o historiador, seria o maná. Então, o que teria sido o maná? O fruto da tamargueira, que caído no chão, deu aos hebreus e aos outros que estavam junto com eles nessa migração, a ideia de que a comida teria caído do céu. Como que prova que é isso? Até hoje, segundo essa obra, e a Bíblia tinha razão, nas estradas que são próximas dos locais aonde teria acontecido o maná, ainda é vendido até hoje o maná dentro do saco. Assim como a gente passa na estrada e o pessoal está vendendo coco, pinhão, castanha do Pará, castanha de caju, de acordo com cada região, lá eles vendem dentro de um saco esse floquinho da tamargueira. Eles não chamam de maná, eles chamam de mani, M-A-N-I, mani. E aí, até hoje, mani é vendido
e quando é vendido, só esse aqui é o maná de Moisés, é isso aqui que eles comeram, e as pessoas compram porque realmente querem saber o que foi esse alimento. Mas a informação oficial que a gente tem sobre o que tinha sido isso é que é, na verdade, o fruto da tamargueira caído sobre o solo e que não deixa de ser uma coisa muito especial, e aí está a genialidade de Moisés, de se dirigir para os lugares corretos. Com relação às codornizes, que eu falei no começo, as codornas realmente não voavam. E aí foram procurar saber por quê. Ele vai com o povo para uma ponta do deserto, aonde as codornas faziam seu pouso migratório. Elas vinham voando, voavam o dia inteiro e pousavam naquele local para continuar a sua migração. Então, quando elas pousavam, elas estavam exaustas, porque voaram um dia inteiro. E aí, por isso que as pessoas pegavam com a mão e as codornas não voavam. E diz o autor desse livro que até hoje, nesse mesmo lugar, ainda se caça codornas do mesmo jeito que Moisés. E aonde está o espiritual disso? O espiritual está em escolher os lugares certos para onde ir. Porque se ele virasse para a esquerda, não teria as tamargueiras. Se ele virasse para a direita, não encontraria as codornizes. Então, virar para o lado certo, no lugar certo, é a grande inspiração e a presença de Deus para manter o povo no deserto.